Oi gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero agradecer mais duas ouvintes que sugeriram temas muito interessantes para os próximos programas, é a Érica Jurdi e a Gabriela Koji, ou Kogi. Gabriela, me perdoe, acho que eu estou chacinando o seu sobrenome, mas depois você me corrige. A Érica sugeriu falar sobre como é o processo de imigração de uma pessoa que já vem de uma família imigrante, e ela tem dúvida se isso é mais fácil ou mais sofrido, e a Gabriela trouxe um tema bastante complexo e inevitável, eu diria, na vida de quem se muda, que é como lidar com a morte de amigos ou parentes que estão longe. E ainda mais, como lidar com o sentimento de culpa quando esse processo já estava sendo anunciado por uma doença grave e não tem a possibilidade da pessoa estar perto. É um tema que eu acho muito útil e muito presente na vida de quem vive fora. Eu vou armar esse programa com muito carinho, Gabriela, e logo a gente vai ter esse programa. Também quero agradecer o Fernando Feitosa e a Tamires lá do grupo do Ontem. Lá no grupo eles falavam que gostariam muito que houvesse um outro programa de podcast, mas dessa vez tratando de assuntos emocionais de maneira geral, que não fosse só focado na dificuldade emocional de quem se mudou. Eu prometi que eu ia pensar, continuo pensando, assim que eu decidi eu aviso vocês também. Mas o Mundo Interno continua, minha gente. Agora sim, no programa de hoje, nós vamos falar sobre amor à distância. Para me ajudar com esse tema está comigo a Sheila. Oi, Sheila. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo. A Sheila é brasileira, ela mora aqui no Uruguai, em Montevidéu, faz 3 anos. Ela namorou 1 ano a pessoa que hoje é marido dela. Então ela tem muito conhecimento de causa. Muito. Bom, no mundo de hoje, com a internet para tudo quanto é lado, é cada vez mais comum, né, que a gente se relacione à distância. Mas o fato de ser cada vez mais comum não significa que é fácil viver isso. Existem muitos complicadores próprios desse amor à distância que vão pairando sobre esse tipo de relação. E é a forma como essas duas pessoas manejam essas dificuldades que vai definir se esse relacionamento se perpetuará ou não através do tempo. Eu não quero começar pelas dificuldades, vamos falar da parte boa, que ela existe e é grande. Pensando na parte boa, a distância ela prolonga um pouco aquele período de apaixonamento, porque a gente leva mais tempo para conhecer todas as faces da pessoa que a gente ama. E o distanciamento favorece que a nossa fantasia preencha aquele espaço que ainda é desconhecido sobre o outro. Claro, isso não acontece só nos relacionamentos à distância. Essa fantasia faz parte de todo início de uma relação. Mas nos relacionamentos à distância, esse período acaba se prolongando por um tempo maior. Além disso, cada reencontro é quase uma aventura, né? Já que os esforços terão que ser feitos para que isso aconteça. Então, um esforço econômico, um esforço de agenda, todo mundo tem que se esforçar muito para que esse encontro aconteça e para que tudo transcorra o melhor possível. E, inevitavelmente, também aquele que está viajando está desbravando uma nova terra, né? E aquele que está recebendo o amado tem aquela coisa gostosa de mostrar seu lugar para o outro que está chegando. Tudo isso configura uma situação de aventura muito gostosa também do amor à distância. E além disso, dos encontros aventureiros, né, o fato de serem esporádicos fazem com que esse casal se concentre em atividades que são mais prazerosas. Não tem muito espaço para as coisas mundanas da vida. Se você só tem uma semana para ficar com o seu par, geralmente vocês vão fazer coisas mais divertidas, vocês estarão mais centrados um no outro. Tudo é muito mais intenso do que normalmente seria num casal que vai se ver toda semana. E é mais intenso exatamente porque a gente sabe que vai ter um fim, né? Ou vai ser uma semana, ou vai ser um mês, mas a gente sabe que dali a algum tempo cada um vai ter que voltar para sua casa. E essa noção de saber de um fim não é um dado menor. Saber a finitude das coisas muitas vezes é o que dispara um senso de melhor aproveitamento da vida. Se a gente pensa, por exemplo, na nossa própria vida, quando uma pessoa próxima morre, aquela morte nos relembra da nossa própria finitude. E por um determinado tempo a gente vive de uma maneira diferente, né? A gente começa a relevar aquilo que não é importante, começa a extrair mais prazer das coisas que realmente parece que importam mais. Por um tempo a gente vive de uma maneira diferente do que a gente está acostumado naquele automático. É uma pena que não dura tanto, né? A gente deveria se esforçar para que durasse mais. Né? Exatamente. Como que foi isso? Isso foi parecido com isso que eu falei? Foi idêntico a isso, porque cada vez que ele ia ou eu vinha, era uma alegria imensa e uma tristeza horrível quando a gente ia embora.
É exatamente assim. Eu imagino que a chegada é sempre uma alegria que não cabe dentro da pessoa, né? Assim como a despedida também é uma tristeza que também não cabe. Sabendo que vai ter outro reencontro daqui a 15, 20, um mês, mas mesmo assim era sempre bem difícil. Bem difícil. Como que vocês faziam? Ele ia para lá, vocês tinham algo... Ele ia mais para lá do que eu vinha para cá. Ele ia muito para lá. Você é do Sul, né? Sim, eu sou de Santa Catarina, sou natural do Rio Grande do Sul, mas morava em Balneário Camboriú. Então, assim, era bem legal ele ir para lá, porque tinha muita coisa pra gente fazer lá. Então, assim, cada vez era um passeio diferente, alguma coisa, não dava tempo pra gente brigar. Foi, assim, um namoro totalmente diferente, porque não tinha discussão, nem briga quando a gente estava junto. Óbvio que quando ele estava aqui, eu lá, sim, a insegurança e tudo mais, sem saber o que estava fazendo... Era bem difícil. Acho que isso que você está falando, de que quando tá junto, não tem espaço para briga. Não. Porque tudo... deixa pra lá, daqui uma semana isso não vai fazer a mínima diferença na minha vida, ele já não vai mais estar aqui. Então, é diferente de uma relação como um casamento, por exemplo. Ou quando as pessoas estão vivendo sobre o mesmo teto, porque aí sim importa muito as diferenças e é necessária uma discussão para chegar num consenso. Mas no namoro a gente releva, né? Depois de algum tempo, quando essa relação já está estabelecida, e aí acho que também é importante isso que a gente está falando, de não ficar pesando com cada diferença que vai aparecendo. Porque realmente o namoro, primeiro, serve para a gente conhecer a outra pessoa e ela conhecer a gente, mas serve também para a gente ir estreitando os laços. Daí talvez um namoro não aguente tanta negociação quanto aguenta uma relação que já se estabeleceu, que pode ser inclusive o próprio namoro, mas depois de algum tempo. Então acho que nesse começo não tem problema que todo mundo seja mais flexível com o outro, né? Muito mais flexível do que depois a continuação do relacionamento vai impondo, porque flexibilidade vai ter que existir sempre. Mas pensando que essa relação, né, foi se estabelecendo, essa paixão foi dando cada dia mais lugar a um sentimento mais estável, senão o coração também não aguenta, ele pifa, né? Com certeza. Não aguenta, imagina aquela sensação de oco na barriga por muitos anos, é enlouquecedor. Não dá pra assistir. Não dá, é bom, mas tem que acabar. Claro. Isso vai migrando para outra coisa e começam a ser vividas outras emoções, né, e outras realidades também. E essas outras emoções, eu estou me referindo a um caminho, a uma migração mais para o amor, como algo bom, né? Nunca dizendo que a paixão vai terminando e algo ruim vai acontecendo. Claro, nem todas as relações conseguem passar por essa, eu diria que é um portão que você chega e às vezes esse portão não abre. Tem pessoas que ficam muito fragilizadas com a transição da paixão para essa coisa mais serena. E tem pessoas que realmente não entendem isso como sentimento, ou não se sentem seguras, não se sentem confortáveis, não se sentem felizes e não dão continuidade. O que é uma pena, mas também, claro, há relações e relações, né? Tem relações que não têm realmente todos os elementos aí para uma relação mais pautada num outro sentimento, né? Mais parecido a amor. Mas pensando nesse sentimento que conseguiu, sim, essa relação que conseguiu passar pela paixão, que não se estremeceu e foi deixando a paixão e entrando em campos mais seguros, mais tranquilos, menos melindrosos, eu diria. Começam a ser vividas, então, algumas outras dificuldades que, sim, são próprias desse amor à distância e que já é de alguém que já está mais estabelecido nessa relação, alguém que já se conhece, né, que já conhece o outro. Um desses fatos é o quanto a família e os amigos às vezes não legitimam essa relação. Como elas não estão convivendo com a outra pessoa porque ela está longe, elas agem como se essa outra pessoa não existisse. Claro. Né? E aí elas te chamam para sair, até aí tudo bem, mas elas querem te apresentar pessoas. Exato. Elas se referem a você como alguém solteiro. Claro, porque não vê a pessoa sempre. Quando o Alejandro ia para o Brasil, ficávamos só nós dois
Aproveitamos todos os minutos, só nós dois. Raras as vezes que eu saía com as minhas amigas e com ele. Apresentava para todas, mas era aquela coisa assim, o Alejandro. E como a gente sabe que os relacionamentos hoje são tão complicados, né? É dificilmente dar certo a distância, né? E é difícil fazer com que a família e os amigos levem a sério esse compromisso, né? Para elas, essa pessoa não é tão real ou esse compromisso não é tão sério. Aquela coisa de mudar o perfil no Facebook de solteira para namorando. Quando eu mudei, a minha irmã me falou assim, como assim namorando? Tá namorando com quem? E eu falava assim, com o Alejandro. E ela dizia assim, como assim namorando? Eu nem conheço o cara direito e tu já tá de namorado? Então, assim, isso foi uma das coisas que passaram, né? É muito complicado, porque, lógico, chateia quem tá namorando e aumenta um pouco a insegurança dessa pessoa, né? Você já vê pouco a pessoa que você gosta e os seus queridos, as pessoas próximas a você ainda não legitimam essa relação, fica tudo muito fragilizado. A inserção na família é algo também complicada, né? Pode ser complicado fazer com que a família permita a entrada dessa pessoa que só é real para um integrante dessa família. Né? E aí aqui nasce a necessidade de tornar esses encontros menos desastrosos possíveis. Porque normalmente esse primeiro encontro não costuma ser muito... Já não é confortável quando é uma pessoa da mesma cidade, da mesma rua, né? Imagina uma pessoa que não é da mesma cidade, às vezes é de outro país, como é o seu caso. Costuma ser um encontro um tanto desconfortável para todo mundo. Como que você fez para aproximar o Alejandro da sua família? Começou porque a minha irmã mais nova mora em Balneário também, então foi muito mais fácil. A gente saía, nós quatro, ela com o marido dela e eu com o Alejandro. Aí tá, foi assim, amor à primeira vista com eles também. Aí como ela já tinha aceitado, então fui para o Rio Grande do Sul levar o Alejandro para conhecer os meus pais, né? Que também foi muito legal. Minha família então foi tudo assim, ao vivo e a cores, não foi nada por Skype. Não, com a minha família não. Só com a minha família era real mesmo. A minha sogra me mandou uma mensagem, eu não conhecia, nunca tinha vindo pra cá, e no meu aniversário ela me manda uma mensagem de felicitações. E eu olhei assim, minha sogra, nunca tinha falado com ela. E aí, de repente, recebo uma mensagem. Aí eu falava para as minhas amigas assim, isso é mentira, o Alejandro comprou um chip. E aí colocou no celular dele, ele que tá fazendo isso para fazer de conta. Não, no início foi difícil, porque a desconfiança é grande, né? Por mais que eu gostasse, né, tem aquela coisa da distância, tu não tá o tempo inteiro com ele. Eu nunca tinha vindo pra cá, não sabia como era a relação dele com a família. Você nunca tinha visto essa interação acontecer na sua frente? Não. Não é um dado menor também, tem tudo isso, né, que fica na fantasia. Você vai montando um quebra-cabeça com o que você escuta, com o que ele te relata, mas é diferente de ver realmente, né? Com certeza. Além da importância dessa inserção que a gente está falando, tem outra coisa também que a distância dificulta, que é o comprometimento da intimidade. Às vezes é muito complicado explicar para o outro isso mesmo que você está falando, né? Como é a sua vida, o que você está vivendo, sem que o outro esteja no mesmo cenário e acompanhe certos detalhes que, às vezes, são detalhes que não dão conta a palavra, às vezes não dá para você falar, às vezes são coisas que são impossíveis de contar porque uma palavra não resume aquilo. Então tem coisas que sem palavra precisam ser vividas, né? Por mais que ele te conte, por exemplo, te contasse como era a interação dele com a família, talvez só presenciando você tivesse uma noção mais clara de como era isso. Com toda certeza isso. E tudo isso faz parte da intimidade. Com o tempo, você vai percebendo que determinada maneira de sentar, de fazer determinados gestos do Alejandro querem dizer certa coisa sobre ele. E às vezes ele teve um dia complicado e ele nem se dá conta que ele tá mal com aquilo, ou tá super bem com aquilo. E pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo telefone, não dá. Não dá para explicar, não dá para transmitir. Então, não tem como negar que
em algum grau, existe um comprometimento da intimidade. Sim. Não é uma coisa fácil de lidar. Às vezes você está querendo compartilhar uma coisa muito importante e você conta e aquilo não resolve. Não tem o Aquilo mesmo não se sentido resolve. e nem a mesma emoção do que estar pessoalmente. Isso sim, passamos muitas Sim. vezes. Essa é uma das coisas que pesa depois de algum tempo do relacionamento à distância. Tudo isso vai levando para um determinado momento, né? Vai cada vez levando para uma decisão que eu já vou falar, vou abrir um pouco mais o assunto. Mas antes disso, ainda vem a saudade. Chega um momento que a saudade, já ouvir, escrever e ver já não é o suficiente, né? Que você precisa do tato, que você precisa sentir o cheiro. E aí não tem jeito, né? Se a viagem não tá marcada, tá todo mundo em apuro. Exatamente. Como que vocês faziam? Você falou que de 15 em 20 ou em um mês vocês estavam se vendo. Sim. No início era assim, depois, no final, eu vim para cá em setembro de 2014, e de junho a agosto, o Alejandro passou praticamente mais em Balneário do que aqui, porque aí a gente já estava decidido a eu vir para cá, passar uns meses aqui, aí acabou que vim e nunca mais fui embora. Foi assim? Mais ou menos. A despedida é sempre muito dolorosa, né? Você já sabe como é a saudade, já sabe onde dói a saudade, então é natural que cada despedida vai ficando cada vez mais difícil. E não só a despedida, você começa a estar dividida entre dois mundos. Você começa, no seu caso, você estava dividida entre o Brasil e o Uruguai. Mas quando, independente de estar em outro país, porque tem muita gente que namora a distância de cidades, de estados, que também é a mesma coisa, né? Porque a distância existe. Tudo isso que está acontecendo em países diferentes também está acontecendo quando a pessoa não está acessível a você naquela situação que você está vivendo, naquela cidade que você está vivendo. E você começa a ter dois mundos, né? O mundo em que você vive sem a outra pessoa, onde você trabalha, onde você tem família, onde você estuda, e aquele outro mundo em que você vive com a outra pessoa, em que vocês fazem coisas juntas, em que vocês têm uma série de coisas que vocês fazem planos. Às vezes esse outro mundo é nesse outro lugar onde o outro está, como era no seu caso o Uruguai. E é complicado viver em dois mundos por muito tempo, porque vai chegando um momento em que a pessoa pode não conseguir mais investir direito em nenhum desses dois mundos. Ela pode chegar a um ponto em que ela já não consegue nem mais apostar naqueles projetos que ela tinha, sejam eles estudantis ou profissionais ou pessoais mesmo, mas ela já não consegue. Eu não vou entrar nesse curso porque mês que vem eu vou faltar uma semana e só pode faltar 2 dias nesse curso, senão a pessoa é expulsa. Ou eu não vou fazer determinada coisa porque também eu já sei que ele vem pra cá e eu vou estar com ele, não vou querer estar no curso, ou não vou poder pegar esse novo projeto no trabalho porque não vou poder fazer tal coisa, não vai sair bem. E começa a existir um desinvestimento, ou um investimento que não é tão profundo quanto já foi. Ao mesmo tempo que você vai querendo investir um pouco mais no outro mundo também, conhecer um pouco mais, você também vai fazendo alguns conhecidos lá, você vai tendo vontades não, mas você vai gostando de coisas que estão lá, e começa a ficar esquisita essa coisa, né? Você já não consegue mais estar 100% em nenhum desses dois lugares, é como se você estivesse com um pé em cada lado. Sim, totalmente perdida. A situação começa a ficar angustiante, porque ninguém gosta de estar pela metade em nada. A gente se sente mal quando a gente não está 100% entregue a uma situação. Então, estar em dúvida é uma coisa, mas aqui não é a dúvida, né? Você tem certeza que você gosta da pessoa, mas aqui tem uma divisão mesmo. Você precisa estar no seu mundo quando essa pessoa não está e estar no outro mundo quando essa pessoa está junto com você. E essa divisão não é confortável depois de algum tempo. Ela pode ser divertida no começo, mas depois já começa a pesar. E é a hora em que as coisas vão tomando um rumo de uma decisão, né? Normalmente essa história termina em quem se muda. Quer dizer, não existe só esse fim, né? Existem muitos fins. Às vezes a relação termina exato. E é uma saída plausível também. Se ninguém pode abrir mão do seu mundo, me parece muito justo que essa relação termine. Às vezes essa relação pode continuar assim por anos. Essa semana eu conheci uma pessoa que pôde viver com essa situação por 8 anos. Mas chega esse momento. Esse momento da decisão vai chegar. E aí, pensando numa relação que se perpetuou, numa relação que vai continuar, quem se muda?
né? Como todo relacionamento, precisa ter um consenso, né? É uma decisão difícil. Totalmente. E vai ter muito difícil, né? Vai ter que ser avaliado quem pode ceder. Sim. Vai ser avaliado quem pode se responsabilizar pela mudança do outro. Né? Não é um aspecto simples, parece que é muito tranquilo, né? Você continuar com tudo na sua vida e a outra pessoa simplesmente chega na sua cidade ou no seu país. Mas não é. Quem está te recebendo tem muito medo de estragar a vida daquele que está se mudando. Claro. E às vezes eu acho que isso é um pouco desprezado, porque, claro, quem está se mudando está muito carente de muitas coisas. Essa pessoa realmente está desprovida de todo o seu entorno. Mas esse que está te recebendo está com um peso sobre as costas muito grande. Como eu dizia assim, a responsabilidade que ele, no início eu percebi que o Alejandro tinha como se ele fosse responsável por mim, por eu estar aqui, por não acontecer nada de mal comigo. Ele teria que dar satisfações, por exemplo, para minha família se acontecesse alguma coisa comigo. E isso eu sentia muito nele. Um carinho grande, entre aspas, uma responsabilidade gostosa, sabe? É gostosa para você. Não, pra ele, acho que não era, não. Não, eu digo assim, no sentido porque eu larguei tudo para vir para cá e eu percebia isso e reconhecia isso nele, dele saber que eu tinha largado, que eu larguei toda a minha vida, todos os meus amigos, minha família, para vir em função dele. Sim, não é só isso. É em função dele, em função da sua felicidade, da sua escolha. Sim, da nossa felicidade, né? Eu brinquei dizendo que para você era bonitinho, mas para ele nem tanto, mas era uma brincadeira. É claro que é confortável, é reconfortante, mais do que confortável, porque acho que confortável não é muito mesmo, saber que o outro banca, né, essa responsabilidade. É mais uma prova de amor também. É uma prova de amor a sua, de se mudar de país, mas a dele, de bancar isso daí, também é. Né, de estar disposto de aguentar esse peso que pode ser para ele, o medo de que você não seja feliz na terra dele. Né, o medo de largar toda a sua construção para partir do zero em função dessa aposta que você fez de que vocês sejam felizes juntos. Pensando um pouco, né, naquilo que a gente pode falar para ajudar pessoas que estão se relacionando à distância. Né, eu vou falar sobre um item que eu acho muito importante, que você estava me falando que foi um dos sentimentos mais complicados para você, que é a confiança. Sim, foi. O relacionamento à distância, ele não permite muito que o ciúmes exista. Não cabe muito ciúme num relacionamento à distância, porque você não tem como fazer nada, né? O outro está longe. E aí, se você não confia, é um sofrimento intestino. Se faz muito necessário confiar que a outra pessoa está tão envolvida quanto você nessa relação, que ela também se esforça para a manutenção dessa relação, que ela segue o acordo que vocês fizeram, né? Então, depende aí do acordo de cada casal, mas o acordo de tanto tempo para se comunicar, quanto a frequência em que vai se ver, quanto a entrar ou não outras pessoas nessa relação. Namorando à distância não dá muito para alimentar grilo, porque além de sofrido, certas coisas a gente estava dizendo anteriormente não são transmitidas, né, por telefone ou internet. Então essa prova que a insegurança pede que a gente receba, né, esse alimento que o ciúmes faz com que a gente queira que o outro dê de segurança, às vezes não vem. E só vai vir quando você se encontrar pessoalmente. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. É muito sofrido quando a insegurança está permeando essa relação. Sheila, conta pra gente, como que foi? Você contou um pouquinho lá no começo que para você se sentia muito insegura, né, pela distância. No início, sim. Quando ele não vinha muito, a gente conversava mais por internet, Skype e tudo mais. Aí eu me sentia um pouco insegura quando, por exemplo, eu mandava uma mensagem e ele demorava horas para responder. Essas coisas assim, besta, que se tivesse no mesmo lugar não ia sentir tanto. Mas por não conhecer muito dele, não saber muito dele, aí sim, eu tinha uma insegurança grande. Enquanto você ainda estava longe, o que foi te ajudando a confiar? Ele me deixava bem segura. Ele sempre me deixou muito segura. A gente conversava muito. E ele, assim, demonstrava muita honestidade, que eu acho importante. É importante que a outra pessoa também
tente não ser muito evasiva, né? Quando percebe que o outro lado tá inseguro. Porque quando a pessoa fala, isso é um problema seu e você se vira com isso, às vezes a pessoa não consegue se virar. Eu acredito que o Alejandro também tinha isso, de ficar inseguro, de não saber o que eu tô fazendo, aonde que eu tô. Eu acho que ele sentiu mesmo que eu nesse ponto. Outra questão, outra que pode ajudar, é tentar encontrar uma rotina que funcione nessa comunicação, né? É super importante ter algum tipo de combinado entre os dois sobre em que momentos essas duas pessoas vão se falar, né? E a eficácia dessa comunicação que vai reforçar o laço, que vai reforçar essa ligação entre as pessoas, o companheirismo do casal. Então, se você sabe que tal hora você vai poder falar com o Alejandro, você fica tranquila, né? Você faz o que você tem que fazer. Você sabe que tal hora você vai poder falar com ele. Você não fica tentando toda hora ligar e alimentando um monte de grilo se ele não tá, por exemplo, atendendo. Né? Claro. Pode ser o horário que ele tá tomando banho, o horário que ele tá dormindo, o horário que ele tá trabalhando. Pode ser muita coisa. Agora, para encerrar, o que eu acho que pode ajudar, ter uma vida satisfatória é importante. Às vezes as pessoas ficam com medo de se divertir, ficam com medo de que o outro se divirta e que esse bem-estar faça com que um não seja necessário na vida do outro para trazer felicidade. E é super importante tentar manter uma vida interessante onde você está, né? Mesmo sem o outro. Sair com seus amigos, fazer as coisas que você gosta, tentar manter a culpa longe de você quando você está se divertindo sem o outro e, claro, permitir que a outra pessoa faça o mesmo. Já é muito sofrido viver longe. Né? Isso fica pior se a vida vai ficando meio empobrecida e você vai sofrendo por tudo, porque está com saudade, porque sua vida está pobre. Então é importante ser feliz e deixar o outro ser feliz. Ninguém precisa estar vivendo uma vida sem graça para valorizar o bem que a outra pessoa faz. E mais, né? Dificilmente uma pessoa que está triste pode trazer felicidade para outra. Então acho muito importante aproveitar os momentos que estão juntos, mas aproveitar também aqueles momentos em que você não está junto com a pessoa, mas ainda assim está feliz, tem uma vida para cuidar, tem outras coisas para fazer. Como que você manejava esse aspecto na sua vida? Era bem tranquilo. Eu não fazia assim tudo que eu fazia antes, óbvio, né? Porque quando tu tá namorando, óbvio, tu não sai tanto. Mas nunca deixei de fazer assim, de ir pra praia, de ir ao cinema, de ir a um barzinho, tomar um chopp com as minhas amigas no final do dia. Isso eu nunca deixei de fazer. Ai, que bom. Também nunca foi problema pra Alejandro. E ele também continuava podendo fazer as coisas normal, dele. Fazia o que ele sempre fez. Acho que essas eram as considerações que eu tinha pra fazer. Tem alguma coisa que você queira colocar, Sheila? Não. Bom, então, obrigada, adorei sua participação no programa, tudo que você pôde contribuir, dividir aqui com a gente. Muito obrigada, Sheila. Obrigada a você, Vanessa, adorei participar. Que bom. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Quem quiser saber mais sobre esses temas relacionados à vida emocional do expatriado, entra no site mundointerno.com. Lá eu escrevo sobre esses temas e outras coisas. E deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o programa de hoje, sugestões para os futuros. Isso me ajuda muito a saber se a gente está indo no caminho certo e com certeza vai melhorando os próximos programas. E vocês já sabem, o Onden tem uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se. O link para quem quiser apoiar e ajudar está aqui embaixo no post. E tem também a lojinha do Facebook do Onden. O link também vai ficar aqui no post. E bom, eu sempre digo que tudo lá é estiloso, né? E é mesmo, é muito lindo. E além de inventar sua mesa, ainda vai ajudar a gente a manter o programa funcionando e poder investir em projetos super legais, como vocês sabem que vai ter um novo aí começando. E é isso. Pessoal, fiquem bem, um beijo grande, até o próximo programa.